todos, esse é o canal Wilson Arcanjo, junto com o projeto Educadores por Amor e a Escola Estadual Santos Dumont, e essa aula de separação de mistura, voltada para o Enem. Começamos a nossa aula falando os conceitos de separação de mistura, depois a gente vai ver alguns exercícios, tentar contextualizar, já que a prova do Enem ela é baseada no nosso cotidiano, tentando usar a química de um ponto de vista mais próximo do nosso cotidiano, fazer mais exercícios e tentar concluir. Então a gente começa com a definição de separação de mistura. Por que separar as misturas, né? E a gente vê que na natureza as substâncias, elas, se você deseja utilizar uma substância, ela é encontrada na forma de mistura na natureza. Então, precisamos separar as misturas em suas substâncias formadoras. Em uma substância formadora, uma substância é uma porção de matéria que tem as suas características próprias. Então, quando eu observo, por exemplo, aqui eu tenho um retângulo com escrito várias vezes água. Essa água representa a substância água. Então, se só tenho água nesse recipiente, então quer dizer que eu tenho uma substância, e essa substância chamamos ela de água. Então, no nosso dia a dia, geralmente não encontramos a água nessa forma. Encontramos a água na forma de mistura, e não como uma substância pura. Então, para encontrar a água nessa forma, nós temos a água destilada, que tem um grau de pureza maior, ou seja, tem mais água do que qualquer outra substância, ou a água da chuva. Então, uma mistura é simplesmente um conjunto dessas substâncias. Então, se eu tenho água e tenho sais minerais, eu não tenho mais uma substância, água, por exemplo. Eu tenho água mais os sais minerais. Então, aí eu tenho uma mistura. Então, a mistura é um conjunto de substâncias. Aqui, por exemplo, a água mineral. E essas misturas elas podem ser homogêneas e elas podem ser heterogêneas. Então, homogênea é quando eu tenho duas ou mais substâncias, quando você mistura e você não consegue diferenciar essas substâncias. Então, isso aí é chamado de homogêneo, porque as substâncias estão homogêneas no sistema. E heterogênea, eu consigo diferenciar cada substância. Então, eu consigo ver individualmente cada substância. Isso aí é chamado também de fases. Eu consigo ver as fases. E homogêneo, eu consigo ver uma única fase. É como se tivesse uma única substância. Em uma mistura heterogênea, eu consigo ver múltiplas fases. Então, por exemplo, a mistura homogênea, que só possui uma única fase, como esse copo. 2x marcados, e esses 2x representam, né? Estão na mesma região, digamos assim, né? Mostrando mais uma vez que essa mistura é do tipo homogênea. Eu não consigo diferenciar o ponto X os dois pontos X em azul. Eles são exatamente iguais, porque demarcam, teoricamente, a mesma mistura, no caso, né? O mesmo ponto da mistura, em pontos diferentes da mistura. Já uma mistura heterogênea, eu consigo ver a diferenciação. Então, nessa mistura de M&M, eu consigo ver diferentes cores. Mesmo se for chocolate, esses chocolates têm diferentes colorações. São diferentes substâncias, né? Estão envolvidas para você conseguir essa coloração. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, múltiplas fases. Então, as misturas podem ser divididas, né, no tipo de substância, né, no estado físico das substâncias. Então, uma mistura pode ser sólido, líquido, 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 gás, gás, sólido, 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 líquido, 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 gás, sólido. Por exemplo, eu posso ter uma mistura de sólido, líquido, areia e água, por exemplo. Água e etanol, eu tenho uma mistura líquido-líquido. A mistura, os gases atmosféricos, é uma mistura gás-gás, e assim vai. Então eu tenho esse tipo de classificação para tipos de mistura. Isso é importante, né, para saber qual método a gente vai usar para cada separação. Então aqui eu tenho os vários métodos: catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada,
dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. E eu escolhi falar sobre as misturas heterogêneas. Então, vamos lá. Catação. Catação é quando eu tenho uma mistura sólido-sólido. Eu tenho o feijão e as substâncias, né, que são diferentes do feijão, como pedaços de rocha. Então, se eu quero separar, tirar as rochas para evitar algum problema na mastigação, por exemplo, então eu recolho, não é? Você usa, é um processo manual, e esse processo manual de catar, de tirar as pedras é chamado de catação. Então você tira impurezas do feijão. Então é uma separação de mistura sólido-sólido e uma mistura heterogênea. Já a ventilação, você usa a propriedade da densidade para arrastar o mais leve. Então aqui tem uma senhora, ela está tentando separar as vagens, né, do arroz. Então ela joga as vagens junto com o arroz para cima. As vagens, como são mais leves, são arrastadas e o arroz vai ficando. Essa separação é chamada de ventilação, a impureza do arroz. Levigação também usa densidade, só que o mais denso é retido, no caso o ouro. Então você retira a areia com a água, colocando em água corrente, e mantém o ouro, não é, dentro do recipiente que você está fazendo o processo de separação. Isso é chamado de levigação. Então, areia e ouro, esse processo aí é usado para levigação. Separação magnética é quando uma das substâncias tem propriedades magnéticas. Você usa um ímã e o ímã vai reter aquela substância com propriedades magnéticas. Então, um exemplo aí é areia e ferro. Pulando para a peneiração, aqui eu tenho uma peneiração do tipo sólido-sólido, como por exemplo, um mestre de obra vai separar os grãos, né, homogeneizar os grãos da areia para fazer um cimento mais homogêneo. Então ele precisa tornar homogêneo os grãos dessa areia. Então ele usa uma peneira para fazer isso. Então um exemplo aí é a separação areia em diferentes tamanhos. Já a sublimação usa uma característica do material que é sensível à temperatura. Ele vai passar do sólido para o vapor. Então aqui eu tenho um exemplo, areia e iodo. Então você tem uma mistura de areia e iodo, você aquece, o iodo vai passar do sólido para o gás, existindo assim a separação. Cristalização fracionada. Nesse caso, eu vou separar os sais. Então, para separar os sais da água do mar, por exemplo, você coloca em um campo muito grande para aumentar a área superficial de contato e a troca de calor, fazendo com que as moléculas da água saiam e deixando lá o sal para ser coletado e processado. Então, aí um exemplo, né, o cloreto de sódio da água do mar. Já a dissolução fracionada, você tem uma mistura em que um componente é mais solúvel em um solvente, que no caso é a água. Então eu tenho areia e sal, e eu sei que o sal é solúvel em água e a areia não. Então eu adiciono água e eu consigo solubilizar o sal, deixando a areia. Então eu terei a água vai ficar, não é, solubilizada no sal, e a areia, favorecendo assim a separação. E a fusão fracionada, e aí eu tenho diferentes metais, por exemplo, numa liga de ouro, e eu sei que cada metal desse tem um ponto de fusão diferente, ou seja, vai fundir, vai se tornar líquido em uma temperatura diferente. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter uma separação, não é? Eu vou ter em uma temperatura específica cada metal fundindo, e assim eu consigo separar, e essa é a fusão fracionada. Outro tipo de mistura heterogênea, já o sólido líquido, eu tenho a flotação, decantação, filtração, centrifugação e filtração a vácuo. Já aqui no processo de tratamento da água, eu consigo ver a flotação, a decantação e a filtração no mesmo processo. Flotar é usar uma corrente de bolhas para arrastar as impurezas até a superfície, porque as bolhas têm baixa densidade e vai e arrasta as impurezas. No próximo passo é a decantação, que usa um agente químico para aglomerar as impurezas. Essas impurezas vão ficar influenciáveis pela gravidade e vão sofrer decantar aí para o fundo do recipiente, devido graças, né,
a interação com a gravidade. Isso é decantação. E filtrar, que é as impurezas, né, vão passar em um leito, que nesse caso é de carvão ativo, areia e cascalho, e as impurezas vão ficar retidas nos poros, e a água consegue passar entre os poros do carvão, da areia e do cascalho, tornando a água ainda mais isenta de impurezas. Então, no tratamento da água, você consegue ver esse tipo de separação, né, de misturas homogêneas, né, sólido-líquido. Outro é a centrifugação, que usa força centrípeta, né, uma força física. Você coloca a substância, como no sangue, você coloca a substância dentro de uma centrífuga e aumentará a velocidade, e à medida que ela vai rotacionando em forma circular, o que é mais denso fica no fundo e o que é mais leve fica acima. E já a filtração a vácuo, você aumenta a velocidade da filtração que a gente viu a filtração lá no tratamento da água, usando um aparelho de vácuo. Qual o método, exercício 1, qual o método utilizaria para separar arroz e feijão? Arroz sólido, feijão sólido. Então eu tenho que usar um método, né? Então é a mesma coisa de estar catando o feijão. Eu ia retirar o arroz ou retirar o feijão, então seria a catação. 2. Você sintetizou um composto químico que é sensível à mudança de temperatura. Contudo, necessita retirar a maior quantidade de água que utilizou no processo. Qual o método mais adequado? Então, nesse caso, eu preciso usar o método, né, que não envolva temperatura ou que faça sentido, né? Ou seja, eu preciso usar um método que consiga retirar a água sem que prejudique. Então, para mim retirar a água sem envolver temperatura, eu tenho que usar a pressão. Então, para usar a pressão, eu tenho que usar a filtração a vácuo, nesse caso. A contextualização, processo de separação de mistura e despoluição de água, despoluição ambiental, uma proposta para aprendizagem significativa. Então, a gente tem que ver que a prova do Enem é contextualizada, a gente tem que seguir e procurar novas abordagens da química no nosso cotidiano. E aqui eu coloquei vários exemplos de contextualização dentro desse artigo. Purificação da água, água do oceano contaminada, como é que eu vou separar, como é que eu vou purificar a água, poluição do solo, poluição com sal, pedaços de madeira, proposta de reciclagem, a gente tem que saber, né, procurar estudar mais sobre a reciclagem, produção de purificador de água, a gente pode procurar também sobre osmose reversa, interessante, né, é um tema interessante. Então, aí estão alguns exemplos, né, que você deve mudar também o seu ponto de vista de estudar e buscar mais informação do cotidiano do ponto de vista químico. Conclusão: substâncias, misturas, e essas misturas podem ser homogênea e heterogênea, e dentro dessas misturas foram classificados os tipos de mistura: sólido, sólido-sólido, sólido-líquido, e os métodos de separação de mistura, que nós vimos alguns. As referências. Mais referências. A lista, fiz uma lista de exercícios que eu também vou colocar o link na descrição do vídeo, e obrigado a todos. Belo!